amigo Paulo Elvio, da Ilha Comprida, ele pediu aqui pra gente comentar sobre... Onde é que tá aqui? Sobre porquê da atual crise em que passa o mundo. E isso realmente já é algum sinal de alerta? Ô Paulo, são as crises. É que a gente não raciocina direito. A gente raciocina com medo. Então a gente tem medo de morrer, medo do mundo pegar fogo, medo de pegar fogo numa caixa d'água da Sabesp, medo de um monte de bandido invadir. Você põe grade pra tudo enquanto é canto. O homem não tem confiança na lei do karma. Se você tiver que ser morto, você vai ser. É claro, você também não pode dar muita sorte pro azar, né? Você não vai andar por aí com um monte de dinheiro no bolso sabendo que você tem um karma positivo. Para começar, ninguém sabe do próprio karma. Mas você não sabendo do próprio karma é que gera esse medo, essa medorreia geral. São as crises que provocam a maior rapidez na evolução nossa, Paulo. Sempre foi assim. O problema é o combustível da evolução, é que nós não raciocinamos em cima. Enquanto você tem problema, você tem que achar que está tudo bem, porque você está lutando para resolver o problema. Acabou o problema, você encosta o corpo. O que acontece com um indivíduo que está começando a trabalhar, né? E está achando que está trabalhando muito, está cansado, né? Trabalha 10 horas por dia, 12 horas, vai, estuda, faz isso, faz aquilo, dá vontade de desistir de tudo. Ele sente desejo de aposentar. Ele corre e joga na Mega Sena. Ele quer ganhar para poder parar de vez e não fazer mais nada, encostar num barranco e esperar a morte chegar com a boca escancarada, cheia de dente, como dizia o Raul Seixas. Mas isso não pode, a natureza não permite que a gente pare para ficar curtindo. Felicidade, como nós imaginamos, é uma ideia que alguém criou e passou para a humanidade inteira. A humanidade ainda é boba, ela não sabe das coisas. Não existe essa coisa de ser feliz. Você tem que ser feliz na crise, ou sentir-se bem na crise por estar resolvendo o problema. O problema é o combustível da evolução, isso aí não tem volta, é algo absoluto no meio de tanta relatividade. Como, por exemplo, algo absoluto também é que tudo é relativo. Evidente que você pode até dizer, eu nunca tive problema muito sério na vida e tal, ou nunca tive problema nenhum. Ótimo, ótimo. É sinal que você tem um karma positivo, mas precisa ver se... Será que você está lutando para evoluir, não? Eu tô cansado de ver gente que nasce em família abastada, vira playboy, corre pra ali, troca de mulher, se é mulher, troca de homem toda hora e tal, e continua infeliz, com vontade de pular do viaduto, vontade de se matar, porque tá faltando algo. Que algo é esse, Paulo Elvio? O que tá faltando é problema. A pessoa não tem problema. O dia que nenhum de nós tiver problema, acabou tudo, nós estaremos perfeitos, prontos e acabados. Ora, estamos no 4º dia da criação e faltam 6 dias, são 10 dias no total, faltam 6 setilhões e 34 mil anos. O que está pronto e acabado no universo inteiro, ou nos 144 mil universos paralelos da tradição, da teosofia? Nada! Basta dizer que a ideia de um Deus imanifestado, de um Deus que não tem sentido você falar dele porque não tem atributos, ele não é nem o número 1, é o que está antes do 1. Ele é uma força criadora constante, está sempre criando. Até aquilo que a gente aprende na Blavatsky, com o professor Henrique Zé de Souza, na eubiose e tal, não é bem assim ainda, porque essa força constante que está sempre gerando, o tal de Mahapralaya, ou depois dos dias da criação, como tudo vai entrando um dentro do outro, até entrar na mora do número 1, lá no plano atmânico, né, digamos assim, e tudo entra dentro do zero depois, que é o famoso Zoroastro, do Zoroastro, né, da Pérsia. Assim falava Zaratustra. Você pode ler alguma coisa a respeito disso aí, mas também não é coisa para iniciado. Aquilo lá está mais ligado à filosofia. Entra tudo ali dentro e pela tradição da teosofia, pela tradição esotérica, tudo fica dormindo em estado paranishipânico, um sono onde nada se perde, onde tudo depois vai voltar onde estava e dali para frente, tudo se transformando e cada vez melhor, porque só tem para frente e para o alto o tempo inteiro, não tem para trás. Se só tem para frente e para o alto e tudo é evolução o tempo todo, nós não estamos sabendo enxergar o que está acontecendo, Paulo.
É no momento de crise que a gente evolui mais rápido. Agora, também é na crise, como agora que está acontecendo, a retirada do mental da maioria das pessoas. É por isso que você tem visto por aí gente preeminente. Proeminente é que tem um caroço, né? Preeminente é gente que se destaca na sociedade, de repente roubando coisinhas, entrando no cemitério, sair lá fazendo coisas. Isso é o começo, viu? Porque perde o mental qualquer um. Se eu começar a falar só bobagem aqui o tempo inteiro e com manifestação de demência, né? É porque eu também estarei perdendo o mental. Enquanto eu tiver com uma certa lucidez, eles vão me aguentar aqui na Bandeirantes. O dia que eu perder o mental, acabou, não sei, né? E qualquer um perde, viu? Não tem essa, né? A partir do momento que você não acha sentido na sua vida, hoje em dia, e você parte para buscar prazer, né? Para produzir aquilo que os psiquiatras, psicanalistas chamam de dopamina, aquela sensação de ter vencido, que você alcança geralmente com LSD, com cocaína, um pouquinho de maconha, cigarro, bebida, etc., né? O cérebro produz isso aí e você sente aquela sensação de vitória. Mas, na verdade, quem busca isso é porque é um fracassado. Ah, quando passa o efeito. Bate uma depressão, uma vontade de morrer, aí o indivíduo tem que voltar mais às drogas, mais à bebida, mais ao cigarro, mais a tudo, como tem os viciados hoje em computador. E depois tem gente que diz que a gente exagera quando quando afirma que o ser humano vicia até andar pela calçada do lado esquerdo só da cidade onde ele mora. Se você puxa ele para a calçada do lado direito, ele não gosta, porque ele está viciado ali. O ser humano é a insistência dos mesmos pensamentos que cria o vício. Um dia nós vamos descobrir isso, né? E não tem um tratamento adequado para isso. Droga não resolve. Você tem que dar uma remodelada na maneira de pensar. E ninguém quer isso. A humanidade hoje só quer curtir futebolzinho. Onde já se viu uma bola cheia de ar provocar tanto tumulto pelo mundo, o nego pegar um pedaço de pau e matar o outro por causa do Palmeiras, por causa do Corinthians, por causa de São Paulo. Pelo amor de Deus. O ser humano é um animal ainda. Ele não é humano ainda. Ele vai ser. E o ser humano não é uma besta, não é um assassino, não é um estuprador, ele é só criança. Ele não sabe o mal que ele faz a si mesmo praticando o mal. Porque na verdade não existe nem mal nem bem. O que existe é só evolução. Do jeito que o mundo está aí, ele tem que ser assim, porque nós não temos consciência para entender essas coisas. O ser humano é criança psicomentalmente infantil, devido ao momento cósmico que estamos atravessando. Ele não tem culpa disso. Já vamos culpar os deuses aí que fabricam a gente, que trabalham, eles são culpados então. E como é que dá para acelerar isso? Como é que você vai pegar uma criança que tem que estar lá no primário, no segundo ano do primeiro grau, e jogá-la lá no colegial, no quarto ano, com 8 anos de idade? Não vai entender nada, né? A hora que você pegar a tabela periódica do Mendeleev, com aqueles elementos químicos, mostrar para uma criança de 8 anos, ela fala assim: eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo isso aqui, né? Aí você fala, a raiz de x quadrado é menos 4ac, 4 sobre 4, 2a, então a tangente do cosseno do não sei o que mais, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados do cateto da criança, fica assim, eu quero mamar, mamãe, né? É assim. Até hoje a humanidade detesta a matemática é toda cósmica. Você estuda cálculo vetorial e não sabe nem para quê. Vamos usar isso para traçar vetores, para a gente viajar no espaço conforme os nossos criadores viajam em naves enormes pelo escuro do céu, não onde tem essas estrelas, né? Eles viajam em outra dimensão em condutos cósmicos chamados de kaijás, verdadeiros buracos onde você viaja na velocidade do pensamento, compadre. Pensamento. Até o pensamento tem velocidade. E é limitado também. Tudo tem limite, tudo que se manifesta para a vida tem limites. O que não tem limite é o ilimitado. Como é que ele vai? Ele limita a si próprio quando ele cria, né? Ele continua na própria criação. O problema é o combustível da evolução. Tudo que passa, pelo que passa o ser humano, está certo, mesmo que pareça tudo errado. Esse é o sentido do Deus escreve certo por linhas tortas. Nós estamos atravessando um momento em que a maioria não vai continuar aqui nesse globo onde nós estamos. Porque as pessoas não querem evoluir, elas querem só curtir.
é buscar gente para curá-las, para fazer ganhar dinheiro, para fazer isso. E isso não tem valor para a evolução mais. Já aconteceu comigo de fazer palestras em locais onde aparentemente as pessoas são mais esclarecidas. Quando termina a palestra, vai uma pessoa lá e fala assim: ô Carvalho, você que fala tanto essas coisas, você não podia benzer a minha mãe que tá com câncer, coitada, ela tá sofrendo muito e tal. Aí eu viro a pessoa e falo: mas eu também tô com câncer e não consigo me auto-benzer pra eu sarar, eu tenho leucemia, né? E daí, pô, eu morro, fecho os olhos e morro, eu vou voltar depois, eu acredito em reencarnação, tenho certeza disso, né? E daí, que eu me dane, eu não tô nem aí. Não adianta eu ficar pedindo a um Deus ou a uma entidade qualquer para ficar. Isso é criancice, é um tipo de magia que não é magia branca para valer é quando você atua em função do mundo inteiro. Aí você é um verdadeiro apóstolo do Deus único e de sua obra na terra, né? Desde a Atlântida, a grande fraternidade, nossos pais falam dos 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. E nós não aprendemos, nós assistimos no dia a dia. Um jogador de futebol começa a ganhar dinheiro, o que ele faz? É um carrão, eu vou comprar um mais moderno carro do mundo de R$1 milhão e tal. Dali a pouco ele está sem dinheiro nenhum, quase morrendo de fome. E por quê? Ele não previu a queda. Quer dizer, quem consegue guardar no período de vacas gordas, no período de vacas magras tem, né? Ah, mas eu posso morrer pelo caminho, então eu tenho que aproveitar bem a vida mesmo. Então não reclame depois, quando você estiver numa situação pior. Nós não sabemos viver, não sabemos conduzir nossas vidas e achamos que sabemos escolher bem um presidente da República, né? Sabemos escolher um governador, sabe? Que é isso? É tudo no chute, tudo no cegamente que nós agimos, né? O ser humano só age na cegueira, mesmo porque se ele enxergasse, talvez ele não agisse, né? É difícil perceber os 7 anos de vacas gordas, né? Porque a gente não sabe. Agora é fácil perceber o de vacas magras. De repente você não encontra emprego mais, né? E esses 7 anos de vacas magras, como isso é tudo simbologia, você pode ficar 10 anos desempregado. Um baixo astral desgraçado, né? E você começa a cair. Keynes, Galbraith, Escola de Chicago, né? E eles incluem isso, principalmente o Lord Keynes, o grande economista. O Joemir é fã do Keynes, né? Aquele círculo vicioso do Keynes é um exemplo disso, né? E o que é aquilo? É um negócio tão simples que ninguém consegue derrubar, não conseguiu derrubar até hoje, né? O trabalho gera a renda gera um investimento, as despesas, aquele círculo vicioso dele, que me parece que são 6 itens que ele coloca ali. Se você quiser, você pode até aumentar os itens, né? Mas gera aquilo. Se você não agir daquele jeito, se você não tiver investimento enquanto você está ganhando, aí você fala: ah, mas eu ganho muito pouco. O problema é seu. Você ganha pouco. Em vez de guardar 50 mil por mês, né, que é o que ganha muito faz, guarde R$5. Pelo menos você está guardando alguma coisa. Mas não, as pessoas consomem mais do que tem. Nós geramos esses problemas, Paulo, né? Então, alerta do quê? O mundo vai acabar? Nós estamos acabando com o mundo. Ah, mas vamos sofrer uma desgraça. São nós que estamos provocando essa desgraça. Nós estamos deixando os elementais da natureza loucos, atrapalhados, né? Chove demais onde não deve, não chove onde deve, vulcão para tudo enquanto é canto e tal. De repente, os elementais que regulam tudo isso, você tem os da terra, da água, do fogo e do ar. Se eles perdem o controle, porque eles controlam tudo isso aí, isso tudo tem controle. Não existe nada no universo que não tenha uma causa. Tudo é trabalhado por forças inteligentes. Isso é esoterismo puro, antigo, né? Mas é duro de se convencer as pessoas, porque elas acreditam no acaso, no nada. Acreditam que... não, eu tô aqui por acaso. Mas que é isso, pô? Por acaso. Você está chamando o Criador seu de besta, de burro, de idiota, né? Que você apareceu por acaso. Então, por acaso você está fazendo o quê? Se você continuar nessa linha de raciocínio, você acaba suicidando, né? Porque não tem motivo para você estar vivendo aqui. Você veio por acaso. É tudo por acaso? É tudo sorte, azar, essa coisa toda? Não, tudo tem controle. Existe um governo oculto do mundo, sim. E ele controla tudo.
tudo que você está fazendo está que nem a câmera nova que nós temos aqui agora. Se você entrar no radiobandeirantes.com.br, você vai me ver falando. E você vai me ouvir e vai ver, tem uma câmera no estúdio, quer dizer, o Big Brother, né? Agora ele não pode mais enfiar o dedo no nariz, né? E fazer outras coisas que a gente tem que arrumar o cabelo direitinho, né? Tô até olhando para ela agora e arrumando o cabelo, né? Para não aparecer muito feio para você que tá ouvindo aí de longe, né? Agora acabou aquele negócio, nós somos rádio e televisão, né?